podcast mais ouvido por criadores de minhoca que assistem Pokémon. Sabia dessa? O Maneco e as novidades dele. Que desafio, hein? Eu vou ter que buscar um pouco mais sobre o Pokémon. porque faz tempo que eu não vejo. Boa noite para todo mundo. A gente tá ao vivo aí no YouTube. Estamos também ao vivo no Instagram, né? Quem tá no Instagram aí, boa noite para vocês. Daqui a pouco a gente tá indo... Tô desligando aí no Instagram, né? Vamos até chamar o pessoal que vai participar hoje do podcast. O pessoal do Planta Feliz aqui, deixa eu ver. Depois eu vejo aqui. Eu não sei mexer. Tá entrando. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de gestão de resíduos, né? Transformando resíduos orgânicos em vida. E hoje a gente está recebendo uma turma bem bacana aí. E do meu lado aqui está a Priscila. Tudo bom, Priscila? Olá, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Bom, vamos algumas informaçõezinhas. Vamos lá. Hoje, Maneco, não sei se você sabe, filho do meio. Filho do meio, olha lá. É o dia também nosso dia, tô aqui. Do quê? Internacional da Juventude. Somos todos jovens. Ai. Mas é aniversário também de Anchieta, lá no Espírito Santo, de Canané, em São Paulo, aqui em São Paulo, e também na Bahia, e Valente também na Bahia, e entre outras cidades aí, que não dá para falar todas. Mas faltam 141 dias para acabar o ano. Olá. E hoje é um dia especial, porque a gente vai falar sobre gestão de resíduo, uma coisa super interessante assim, para a gente poder levar para mais pessoas esse assunto, que eu acho que vale um pouquinho de... a gente que tem essa consciência, levar para mais pessoas para conseguir conscientizar, quanto mais pessoas, melhor. São os pais da Valentina, Adriano Sgarbi e Mariana Camargo. Sejam bem-vindos. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Marina Camargo. Opa, desculpa, Marina Imagina, Camargo. não tem problema. O que eu falei, gente? Eu nem sei o que eu falei. É o nervosismo aí. É o nervosismo. Normal. Acho que agora conseguiu aceitar ali. Também estamos ao vivo aqui também. Aí agora a gente tá junto aqui com o pessoal no Instagram. O pessoal do Instagram vai passando lá pro YouTube, que a gente daqui a pouco desliga aí, ficar uns 10 minutinhos no Instagram, depois a gente vai para lá. Ó, vamos falar no... Chega mais perto no microfone para falar, tá? Eu também? Isso, pode puxar um pouquinho assim. Vamos falar aqui dos nossos parceiros antes, né? A gente tá gravando aqui, transmitindo direto dos estúdios MD Digital Music, né? Uma turma bem bacana aí que a gente vai... Se você está afim de fazer o seu podcast, se você está afim de fazer umas fotos profissionais, cola aqui que o pessoal, super gente boa, super receptivo. E agradecer também o pessoal do Pé de Jujuba pelas canequinhas, né? Bem legais. Parabéns. Ficou bem bacana. Vou agradecer também aqui. Olha que show a canequinha. Legal, né? Canequinha. Muito show legal. De bola. Nossa fotinho. O pessoal do Pé de Jujuba que faz, lá de Piedade. Legal. Eles fazem lembrancinhas diversas, canetas, né? Sim, que mais aí? Muitas coisas personalizadas para quem vai fazer, tipo, festa infantil ou uma festa para comemorar uns 40 anos, por exemplo, né? Maravilha. Tem bastante personalizado. Ó, entrega em São Paulo. Gratuita, não? Mas entram lá, @Pé de Jujuba, vocês vão ver cada foto maravilhosa lá dos produtos que eles fazem. Muito legal. É isso aí. Bom, vamos pro nosso bate-papo. Vamos diminuir um pouquinho aqui, tá dando Um eco, né? um eco. Aí eu tô ficando meio tonto aqui. Não tô... Então a gente está aqui com o pessoal do Planta Feliz, né? Eles fazem gestão de resíduos aqui na Grande São Paulo? Isso, a gente atende a capital de São Paulo. Bacana. A Grande São Paulo ainda não, a gente está atendendo a capital, principalmente a Zona Sul e até a Central por enquanto, mas a gente tem a abertura aí para outros pontos. A gente sabe que existem já alguns composteiros na região também, que estão começando, e então eu acho que por enquanto tem espaço para todo mundo e a gente está no extremo sul, Parelheiros. A gente vai até contar um pouco dessa história, que a logística para a gente é um grande desafio aí. Mas quem está em São Paulo, capital, pode entrar em contato com a gente. Se você tiver resíduo, a gente vai resolver o seu problema.
Maravilha. E é resíduo orgânico, né? Não é... Resíduos orgânicos, é a gestão dos resíduos orgânicos. A gente vai contar um pouquinho também desse planejamento que a gente faz em questão das gestões, né? Que principalmente é o que a gente bate na tecla, que são as 3 frações, que é o que você hoje tem que fazer dentro de casa. Não só dentro de casa, no seu comércio, onde for, que é a separação do reciclável seco, do orgânico e dos rejeitos, que infelizmente o rejeito ele não tem ainda uma tecnologia que vai ser reaproveitado, então ele tem que ir para um aterro. Só que aí a gente vai falar dessas proporções, que o rejeito são só 10%. O que seriam os rejeitos aí? Os rejeitos você inclui os papéis de banheiro, você pode incluir mods, você pode incluir fraldas, você pode incluir chiclete, em alguns casos bituca de cigarro, que ainda existem algumas iniciativas, só que ainda vão para o... É um custo energético para lavar a bituca, tudo, né? Tem um esquema que ainda está um pouco caro, né? Sim. E o pessoal ainda não está pegando muito. Tem fio dental, que me incomoda muito tem também. Tem o fio dental, tem É chiclete. um rejeito. Que não tem Não tem reciclagem. tecnologia para reciclar, então é um rejeito. Geralmente são coisas que vêm do petróleo e tal, aí fica um pouco mais complicado. Mas não é o grande volume, né, dos resíduos caseiros. Não, geralmente é 10% do resíduo. Então, se você hoje chegar na tua casa e começar a fazer essas 3 frações, você vai ser nítido que você vai perceber que aquela lixeira que você colocava do lado de fora, ela vai se reduzir para um saquinho de supermercado. E então a importância dessas 3 frações é você separar o rejeito que realmente, infelizmente, não tem ainda o que fazer com ele, ele vai para um aterro sanitário ou para uma incineração. Aí você tem o reciclável seco, que hoje 35% ou até 40% é reciclável seco, você tem um reaproveitamento. Isso daí vai para uma cooperativa, enfim, os catadores. Existem muitas empresas com uma tecnologia que já estão fazendo ali. De coleta. E 50% a 55% hoje são os resíduos orgânicos. Então, você pode até chegar, devido à pandemia, esse número até aumentou. Então, você pode até chegar a 65%, que o consumo das pessoas ficando dentro de casa, trabalhando dentro de casa, aumentando. Muito. E é um resíduo que aumentou bastante. Então, essas são as 3 frações que a gente tenta bater na tecla dos nossos clientes, a gente já faz dentro de casa, a gente já cutuca os nossos familiares para que eles comecem a fazer. E a partir do momento que você começa a fazer, que você vai realmente notar o quanto você está prejudicando e impactando o meio ambiente. E essa questão do resíduo orgânico, né? Você falou 65%. Está muito atrelado também à não utilização total ali, né, desse material. Então, tipo, por exemplo, casca de banana. Tem como você se alimentar com ela, né? Tem algumas receitas aí. Dá para fazer um bolo, alguma coisa assim. E tem talo de brócolis. Às vezes o pessoal descarta. De abacaxi, que faz chá, enfim. Então, eu acho que a gestão de resíduo deveria começar por aí, né? Conscientizando essa questão do consumo. Não, exato. Eu vou trazer até um passo atrás, né? Que eu falo que é, tipo, antecipar para facilitar. Então, se a gente vai para o mercado, né? Ou pensa onde a gente vai fazer a nossa compra, com uma lista do que a gente vai planejar para o almoço, para o jantar, se eu vou estar em casa, se eu não vou estar em casa, você faz até uma gestão melhor desses resíduos que você vai gerar. Né? E que você possa aproveitar todo o seu resíduo. Então, o Adriano falou do abacaxi, eu lembrei, né? Então, a gente tem o hábito lá em casa de fazer com a casca do abacaxi chá. Então, a gente aproveita o abacaxi, inclusive a coroa. Né? A coroa vai para a plantação, volta lá para a plantação, a casca vai para o chá e a polpa do abacaxi vira suco, vira doce, né? Dá para fazer diversas outras não coisas. Precisa tratar ele como resíduo, né? Exatamente. Tem uns passos antes. Outras formas. Eu acho que um passo antes até, né? Porque, na verdade, a gente sabe que muitas pessoas acabam comprando e acabam estragando na geladeira, né? Estragando na fruteira. Então, assim, ter um pouco mais de consciência para que não aconteça esse tipo de coisa. Para que não exista o desperdício. E é importante você colocar esse ponto que eu estava falando de residencial, né? Dentro de casa, mas não. Se um médio gerador, um restaurante ou um bar, ele começar a fazer essa separação,
ele vai começar a identificar a prateleira dele, o desperdício que ele está tendo, ele está perdendo dinheiro. Sim. Porque se ele reduzir, ele não vai ter tanto consumo, o consumo ideal e tal. Então, quando ele começa a jogar e separar esse resíduo orgânico para ir para uma destinação de compostagem, ele vai falar, opa, peraí, por que eu estou mandando 100 quilos dia para um pátio de compostagem? Eu poderia mandar 10. Tudo bem, vai existir um desperdício em restaurantes, principalmente quando é aquele self-service e tal. Vai, só que pode ser bem menos, essa né? comida limpa pode ser reduzida. Infelizmente, eles não conseguem passar para quem está com fome na rua, porque existem essas precauções, sanitização, enfim. Mudou agora a legislação, eles né? estão deixando mais branda na conjuntura. Legal. Agora tá dando para doar o alimento. Né? Legal, isso é bom. Isso é muito importante, porque a Sim. gente vê esse desperdício, né? E aí a gente sabe que a regra da não doação trazia um volume excesso, muito alto. Então, não fazia muito sentido. E aí, hoje em dia, com a questão da fome, acho que é... E tanta gente precisando e tendo que jogar fora. Exatamente. Não, e tocando na fome, a compostagem ela vem para mostrar para as pessoas que é um alimento que foi jogado fora e vai voltar a ser um alimento. Sim. Então, a gente está falando... Fecha o ciclo. A gente está falando de um ciclo que vai ser fechado e essa cadeia se inicia, como você falou. Você vai ter que separar o seu resíduo, você tem que saber o que você está separando, o que eu posso realmente reaproveitar ou não, para não ter esse desperdício. E dessa cadeia também vem as pessoas, mas como é que eu vou fazer a separação desse resíduo dentro de casa? Bom, é simples. Pergunta pra gente ou procura até na internet. Existem algumas opções de você pôr um baldinho pequeno na pia. E a gente hoje trabalha com sacos biodegradáveis compostáveis de milho e mandioca, que eles vão entrar no processo da compostagem. Então, você precisa de um tamanho de 7 litros para um baldinho de 7 litros, coloca ele lá e depois o acondicionamento desse resíduo é tão importante quanto. Então, essa cadeia, que é a origem do alimento, que até o próprio agricultor rural ele pode também utilizar o resto dos compostos, da lavagem, plantio, o que se perdeu no plantio, ele pode fazer uma compostagem no pátio dele, ter um próprio adubo já para ele mesmo. Aí chegando naquela residência, infelizmente sobrou um resto de arroz, sobrou um resto de feijão, azedou, tal negócio, vamos jogar nessa lixeirinha, vamos acondicionar nesse saco compostável fechadinho, vamos pôr num recipiente também com tampa, até a coleta chegar. É que tem um receio grande, né? De um pessoal achar que aquilo cheira mal, vai incomodar ali. Isso é o primeiro passo que tem que ser quebrado, né? Isso é um paradigma aí complicado, porque é só você fazendo da forma correta que você vai perceber que isso não vai atrair nenhum vetor e também não vai ter nenhum odor. Existem algumas possibilidades de você evitar, de repente, colocar um peixe cru, uma carne crua, um osso de frango cru naquele recipiente e no mesmo dia talvez você vá abrir ele. Pode acontecer de ter um odor naquela hora que você vai colocar o próximo alimento, sim, mas você acondicionando e fechando, ok. Você evitar isso, de repente, colocando numa geladeira, o Planta Feliz vai vir fazer a coleta na quinta. Aí você coloca na geladeira na quinta-feira de manhã, você tira já com o saquinho no nó, põe junto com os outros. E geralmente a nossa coleta é com um saco de 30 litros para residenciais, né? Então, semanalmente a gente faz essa retirada. Se for opcional, quinzenal, a gente vai e retira. E a gente pega esse saco, o nó condicionado, e a gente entra na parte da logística. Então, é importante que nessa gestão a gente também tenha todo o entendimento dessa cadeia, que o alimento saiu de lá, ele vai vir na sua casa, ele vai entrar num saco compostável e ele vai partir para uma coleta, um destino correto. É importante ter esse destino correto. Por isso que os pátios de compostagem hoje, que atendem um grande volume, hoje você tem um MTR, que o comércio, os grandes geradores, eles precisam mostrar no sistema para onde está sendo destinado. Funcionar ali, né? E hoje isso ainda é muito difícil acontecer. Na verdade, não acontece, principalmente em São Paulo. Vai tudo para aterro. Com a compostagem. E se não é para aterro, às vezes vai para incineração. E tem muitos lugares no Brasil que, infelizmente, ainda existem lixões abertos. E aí vem complicado. Então, esse entendimento da logística, vem a coleta e a destinação correta. Isso é importantíssimo. E a logística, claro, quanto menos poluentes, sim, melhor ainda.
Tem aquela lembra da frase clássica, né? Tipo, não existe jogar fora. Né? Quer dizer, você está falando da destinação correta, porque as pessoas não, eu já coloquei ali para levar. Não tem. E não tem. Não tem o fora, né? Não tem o fora. Onde que é o fora? Né? Onde é o melhor, né, para ser colocado. Vai mandar para o espaço, mas a gente já está pensando em colonizar o espaço. Onde que é o fora, né? Por enquanto é só turismo espacial. Quando começar o turismo espacial, tá cheio de lixo lá, né? Daí ninguém mais vai querer ir. Cheio de já lixo. Já tá. Lixo entre aspas. É uma galera bem difícil de entender essas coisas. Não, você quer levar meu lixo? Tá bom, tá aqui. Aí te dá um saco preto, leva lá então para compostagem. Eu falei, mas não é assim que funciona o sistema, né? A gente tem toda essa cadeia. E além da logística, que vai ter um custo. Aquele saco compostável tem um custo. O nosso serviço administrativo, telefone, WhatsApp, material, cartilha, isso tem um custo. De repente, uma escola, a gente vai lá fazer conversar com os alunos ou conversar com os professores. Fazer educação ambiental ali, né? Para a gente tem um custo, a gente vai sair de casa, a gente vai usar nosso carro e tal. E depois disso tem a parte que chega. Então, esse resíduo partiu para a compostagem, o processo de compostagem do Planta Feliz é uma etapa ali, né? O Planta Feliz, ele tem que fazer a gestão toda, né? Exatamente. Qualquer empresa que faz a compostagem, que faz a gestão não é chega e faz põe a transformação, ele tem um custo. Sim. Ele tem diversos custos. E, na verdade, é o que as pessoas às vezes deixam de entender. Eles falam, mas por que eu vou pagar por esse serviço? Então, às vezes você fala, por que você compra um pacote da Sky completo? É um opcional também que você teve a oportunidade de comprar. Então, tem N coisas que você pode até comparar a isso. Agora, você quer deixar o impacto... Puxa um pouquinho mais perto. Não está saindo. Pensei que você queria me dar um beijo. Boa. Não é beijo agora. Agora não, mais tarde. Então, tudo isso gera custo. Aí, principalmente, vem o custo. Depois dessa parte de coleta, que foi o destino correto, chegou no pátio do Planta Feliz... Você tem toda a parte do processo. Então, esse resíduo vai chegar, eu vou ter manipulação dele, eu vou ter mão de obra, aí eu vou ter materiais, equipamentos que eu já vou ter investido, e tem um investimento, eu vou ter gasto de luz, eu tenho de energia. Então, são N coisas. E aí você tem esse processo. O seu custo, né? Ali tem que estar. E acho que tem também a questão do tempo, né, para compostar, né? A gente está falando aí de 90, 120 dias que aquele composto fica ali com a gente, né? E pode ser a casca de ovo, a banana, né? E a gente cuida desse resíduo. E quando me perguntam, né, mas eu não pago nada para mandar para o aterro, né? Eu falo, você sabe quanto tempo vai ficar? Aterro, né? E você sabe quanto tempo vai ficar aquele resíduo ali, né? E normalmente aquele espaço ele é fechado daqui a algum tempo e vai levar muito mais. A gente tem um exemplo ali bem próximo de nós, em Interlagos, tem um aterro sanitário que foi fechado já há algum tempo, na Miguel Yunes, e ele está lá. Era para ser um parque, mas tem toda a questão dos gases, né? Então, ele leva um tempo, né, para voltar à vida. Já no pátio de compostagem, o processo é totalmente diferente, né? Ele é muito mais rápido. É cíclico, né? Ali. E a vida ali é pura vida, né? A gente fala assim, que é uma transformação mágica de vida que a gente faz. Antes da gente começar a falar do processo de compostagem e tudo, vamos começar lá do início. Então, a gente resolveu aqui... Antes de começar, deixa eu só fazer uma coisinha assim. Eu quero que o pessoal que está assistindo a gente agora encaminhe essa live para mais pessoas, para a gente poder levar isso mais adiante, para mais pessoas. Então, pega lá, manda no seu grupo do WhatsApp, para todo mundo que você acha que deva assistir essa live com a gente e mandar perguntas, tá? Já tem 2 perguntas aqui, tá? Só para vocês saberem. Legal. A gente vai batendo papo e encaixando. E quem está assistindo já vai falando também se já faz compostagem ou se já tem um destino correto do lixo orgânico, né? Do resíduo orgânico. E vai batendo papo com a gente. E lembra o pessoal que vocês estão no YouTube, né? A gente está no YouTube. Tô aqui no Instagram. Mas já vai sair, né? Daqui a pouco eu saio aqui do Instagram. Acho que eu já vou sair aqui, tá? Sai. Ó, pessoal que está no Instagram, então, vamos migrando lá para o YouTube, tá? O link está aí na bio, beleza? Então, deixa eu desligar aqui. Fui. Então, agora a gente só está aqui no YouTube. Então, exclusividade aqui, ó. Exclusivo. Tocamos aqui. Então, vamos lá. A gente falou que precisa fazer essa seleção, separar o resíduo orgânico, né? Aonde que entra a Planta Feliz?
na gestão ali do resíduo, né? Na educação ambiental. O que a Planta Feliz vai fazer com esses resíduos separados? Posso falar? Fala que eu tô com a boca seca. Falei muito. Não, mas a gente faz, na verdade, todo esse processo de acompanhamento, né? Então, eu brinco ali com a Adri que a gente está dividindo o Planta Feliz em 4 braços. A gente tem toda a parte da coleta, né? E não só da logística da coleta, né? Mas da educação ambiental para que essas pessoas passem a fazer a separação em 3 frações. Então, todo o nosso cliente, ele passa a ter uma consultoria exclusiva. Então, praticamente o dia todo assim, Marina, isso pode compostar? Isso não pode compostar? Ah, esse paninho novo, a gente recebe hoje em dia até muito na moda, né? As embalagens compostáveis, cápsulas de café compostável, né? E a gente tem orientado do que a gente conhece, muita coisa é nova, né? E o próprio fabricante nem sabe se não é compostável. Sabe se é compostável ou não. Porque nunca passou por um processo. Então, o que a gente tem feito? O que a gente conhece, a gente indica e fala assim, não, pode já mandar junto nos seus resíduos, que a gente vai compostar. O que a gente não conhece, a gente fala, manda separado. Manda separado que a gente vai fazer essa pesquisa e vai entender. Então, esse é o primeiro braço da Planta Feliz, que é a coleta e essa educação ambiental. A gente tem também a parte da produção do adubo, né? Então, depois de toda a decomposição desses materiais, a gente tem a preparação dos adubos, a gente tem 4 produtos, mas a gente tem o terceiro braço, que é a nossa plantação orgânica, que começou no início da pandemia mais para consumo próprio. E nós não somos agricultores, tá? Estamos aprendendo com esse processo. Aí a produção para te ajudar nisso. Muito, na verdade. Tem, inclusive, lá a parte do morango, adorei. Mas, assim, a gente tem aprendido também muito na prática com os agricultores lá de Parelheiros, da nossa região. Uma troca muito importante. Tem bastante orgânico lá, né? Tem. A gente está no Sampa Mais Rural, pela prefeitura, a gente entrou também. Ah, legal. E a gente entrou agora com a parte de orgânicos, acho que agora há 1 ano a gente consegue o selo orgânico. A gente está no processo de transição. A gente conseguiu. Eu entrei como produtor rural agora também, né? Então, a gente tem esse terceiro braço. Então, a gente já tem a produção de feijão. O carioca foi muito bacana lá no sítio. O milho também, abóbora, cabotiá. E alguma... A gente está com abacaxi, com teste no Malchin, vamos ver. Fisales, então a gente está aí... Mas é sempre uma produção pequenininha. E o excedente, acho que é até legal falar. O que a gente faz? Os nossos assinantes da Planta Feliz acabam tendo prioridade. Então, eles passam... Como a gente já vai na casa do cliente 1 vez por semana, a gente informa o que a gente tem naquela semana. Eu tenho milho, eu tenho feijão, eu tenho fisales, eu tenho pepino. E a gente acaba levando para o cliente o produto fresquinho. Vocês retiram o resíduo... Na casa? Na casa. Eu retiro o resíduo orgânico na casa e se eu tenho algum produto naquela semana, eu aproveito e faço a entrega já para ela. É uma pergunta do Almir isso. Ele gostaria de saber se vocês fazem a coleta em condomínios. Fazemos também em condomínio a coleta. Essa é uma pergunta bem importante. A gente... até agora, a gente não fechou nenhum condomínio, todo condomínio. A gente já participou de assembleia, de reunião de condomínio, de diversas formas. Né? O que a gente tem prestado atenção, que aumentando 1 centavo no valor do condomínio, as pessoas passam a não aderir. Né? Então, não querem um aumento desse condomínio. Mas existe um custo para isso. Então, o que a gente normalmente tem feito é uma campanha de engajamento. Se eu não tenho o condomínio todo, mas eu tenho ali 4, 5 pessoas, a gente dá um desconto maior para essas pessoas. Né? Vou dar um exemplo. Tá? Então, por exemplo, na região de Pinheiros, o nosso custo é R$80 da assinatura para uma pessoa que mora naquele prédio. Se entrarem com ela mais 5, vai sair 64. Então, esse desconto vai acontecendo conforme o número de pessoas que vão entrando. Então, na verdade, o custo vai variar, na verdade, da região que a pessoa está, de como que ela... Em qual... Né, no caso, se ela está no condomínio, se ela está numa casa, enfim. Mas então... mesmo se for casa, por exemplo, na mesma rua, né, que é o mesmo CEP, eu tenho vizinhos que queiram, a gente também consegue... Um condomínio hoje com 400 apartamentos, por exemplo, essas grandes torres, igual o exemplo que ela falou, pode chegar a R$80 uma assinatura individual. Só que se aquele condomínio fecha um pacote para aqueles 400 apartamentos, acaba saindo um custo de R$19, R$21 por condomínio. E se você colocar na ponta do lápis, vale muito a pena, porque 400 apartamentos, o que eles estão gerando de resíduo ali? E então é muito válido, é bem bacana também esse engajamento. E aí vocês fazem um contrato com a pessoa e aí ela pode, tipo...
Ela vai rescindir o optar contrato na hora que ela Sim. quiser. Pode, né? não tem Sim, fidelidade. qualquer momento. Pode pausar. A gente teve até agora em julho algumas clientes perguntaram: viajar, vou viajar, como férias. que eu faço? Então a gente não precisa, a gente suspende a assinatura, Legal. se é assinatura recorrente, a gente suspende e a gente volta quando você voltar. E se alguém quiser saber o preço, é melhor pelo Instagram. Por enquanto, direct do Instagram e Tá, WhatsApp, boa. mas tá Em quentinho o contato, nosso né? site. O site vai sair saindo. agora, um site novo, e vai ter tudo lá. Todas- Na verdade, vai ser bem informativo, vai ser bem fácil de você ter valores já pelo site. E acho que a informação do valor também é legal. Por exemplo, eu citei exemplo de R$ 80 na região de Pinheiros, mas a gente tem para coleta semanal. A gente tem a possibilidade, às vezes a pessoa mora sozinha e quer a quinzenal, por exemplo. Ela vai armazenar por mais tempo e a gente recolhe a cada 15 dias. Então, por exemplo, lá em Pinheiros fica R$ 50 por mês. Ela recebe os sacos compostáveis e o portador passa nas datas combinadas. E essa semana a gente E não tem um limite de volume ali. A gente tem o limite A do gente- saco de 30 litros. Um O saco saco- de 30 É. litros que ele dá mais ou menos 6 quilos total de peso. Então, se você excede, ele corre o risco de rasgar. Então, a gente se limita a isso semanalmente. Então, a gente coloca aí 6 quilos por semana por residência. Agora, tem clientes nossos que têm uma família muito grande e eles já pegam um plano. A gente estende, aumenta um pouco o valor do plano, mas não dobra, mas a gente faz uma negociação. E uma grande novidade nossa que a gente soltou a semana passada, a gente agora começou a fazer pontos parceiros. E a gente está procurando, geralmente são lava-rápidos ou estacionamentos, que tem um espaço físico ali que possa deixar um contentor nosso. E para abranger aquele quarteirão, aqueles 2, 3 quarteirões daquele estacionamento ou lava-rápido. Então, a pessoa que assina com Planta Feliz e vai deixar naquele ponto de coleta, ela vai pagar de 25 a 30 reais, dependendo do ponto. Então, ela vai lá, em vez de ela pagar 60, já que ela mora, ela vai pagar 30 e a gente faz a coleta depois daquele contentor. Na verdade, a gente faz a troca do contentor no ponto. Né? Entendi. E daí, esse saquinho é biodegradável, né? Que a gente já tinha falado, vai para... Direto pra leira. Vai fechado, Vai lá pra leira. ele chega, eu já jogo direto na leira. Esse caminho saiu da casa, né? A gente estava conversando um pouquinho antes. Saiu, tem As imagens. Essa imagem é bem algumas legal. composteiras É numa aí. escola. Então, o Colégio Humboldt, essa foto, até bem legal É da o gente Colégio falar. Alemão Humboldt, na Zona Sul. Nós fizemos a Semana da Compostagem de conscientização. Então, nós quisemos pegar escolas, fábricas, o Instituto Chão e o Instituto Feira também entraram, Bacana. para mostrar que a compostagem ela é possível em qualquer ambiente. Né? E todo mundo recebeu os sacos compostáveis da UECO, né? Na Semana da Compostagem também, para fechar esse ciclo, deixar o ciclo mais limpo possível. Bacana. Aqui, ó, tem um pessoal aqui da Combosa Seletiva. Ah, o nosso o parceiraço. Bispo. Bispo. O Bispo Vamos falar dele Catador. agora. Ele Perguntou da logística. ele está perguntando justamente isso. Qual que é o veículo adequado para fazer a coleta para compostagem? O Bispo. Menos caminhões compactos que mistura tudo orgânicos e recicláveis. Menos aterros. Nossa, o Bispo é um parceiraço. Inclusive, é ele que faz a nossa coleta com a van, com a combosa dele. Na Semana da Compostagem foi ele também. Então, grandes geradores, a Aí, gente a não Valentina faz... aí, ó. A Valentina dentro da... Vamos pôr ela para reciclar. E ela tem um videozinho que ela pergunta, já assinou com a Planta Feliz? O Bispo, na verdade, foi uma alternativa que a gente teve, que a combosa seletiva, ela faz um papel fundamental para a gente, porque antes mesmo da Semana da Compostagem, a gente já estava pensando, os médios e grandes geradores, como é que seria, né? Como é que a gente vai atender esse pessoal, já que, a gente não tem um caminhão compactador para ir e vir, né? A gente pode pegar uma Saveiro, um carro com caçamba e tal e fazer esse trajeto. Tá, mas, vamos investir com isso e tal. E aí o Felipe da Lixo, lá de BH, falou, cara, entre em contato com esse rapaz aqui, é o Bispo. O Bispo foi um dos primeiros catadores de reciclável de São Paulo. E ele tem uma história linda, e hoje ele tem 2, 3 vans para fazer esses serviços. Coleta ali. Então, são vans de cargas adaptadas internamente para facilitar a entrada de contentores e tal. E, Bispo, vamos fazer um teste na Semana da Compostagem? Deu super certo. Tá certo que a gente usou contentores de 240, mas hoje a gente usa só de 120, porque é complicado você carregar, descarregar, o manejo disso, de repente um transbordo futuro ali. A gente não tem nada...
maquinado e tal. Não dá para levantar o contentor para o caminhão e bascular. Então... E existe aí também na questão logística alguns entraves, né, que o pessoal coloca ali, que nem falou, menos o caminhão compactador. Mas é a exigência ter o caminhão compactador, né? E isso eu já vi ser um impeditivo para várias iniciativas. Está totalmente errado. O caminhão compactador só vai destruir o resíduo orgânico, vai chegar um negócio que não dá para compostar. Exatamente. Né? Esse tipo de coisa tem que ser mudado aí, né? Essa parte de legislação. Essa lei precisa ser revista, né? A gente urgente. Urgente, é urgente. Porque isso impede fazer a gestão de resíduo de uma cidade como em São Paulo, né? Então, como é que eu vou compactar um resíduo que ele sai da segregado, o cara separou na fonte, bonitinho. Você vai jogar num caminhão compactador, um resíduo nobre, que a gente considera um resíduo nobríssimo. O resíduo orgânico, você vai ter um produto de extrema qualidade. Você vai lá e vai misturar com outro resíduo, já virou um contaminante, já não serve para compostagem. E mesmo se for só resíduo orgânico no caminhão compactador, você tirou todo o chorume ali, toda a parte nutricional ali. E o risco... E para onde que vai esse chorume, assim, né? Vai cair no rio um baita... Então, exatamente. Quantidade de nutriente, vai eutrofizar, o lençol freático, enfim. Não, eles querem compactar um resíduo que tem quase 80% de água. Às vezes tem 90%. Faz sentido. E outra, aí vai gerar odor, isso vai gerar problema. Agora, se você faz um acondicionamento correto, num contentor que vai estar fechado, que não vai ter emissão de cheiro, você não vai ter percolado caindo. O que a gente chama de percolado seria o churume, que muitas pessoas entendem, humus líquido, bifertilizante, enfim. Você vai evitar isso. Então, você tendo um lugar acondicionado com a tampa fechada, por mais que aconteça um desastre fenomenal, que capote e caia todos esses resíduos, a gente não está falando de um contaminante. A gente está falando de um resíduo nobre, a gente está falando de um resíduo classe A2, que é o top do top. E você vai estragar, né? Então, não faz muito sentido. Então, você pode ir... E o que a gente faz com a combosa, que eu acho que é bacana a gente colocar, é que a gente não faz o transbordo, né? Por exemplo, num restaurante, vou dar um exemplo de um grande gerador e aí onde entra a combosa, né? A gente coloca o contentor, aquele contentor que estava passando lá, que estava a Valentina dentro, que hoje em dia é de 120, o restaurante, né, ou o supermercado, o local que a gente for arrecadar, coletar, coloca dentro do saco compostável e coloca dentro do contentor. O contentor, ele é trocado. Né? Então, a combosa seletiva chega lá... O que vai lá para o sítio, para o pátio de compostagem, vai ser o contentor. O contentor cheio. E o bispo deixa o contentor limpo. Então, não tem perigo no meio do caminho rasgar. Nada disso. Não, é para evitar transbordo, às vezes, no local também. Né? Então, vai de rodinha, inclusive, porque ele é fácil de tirar da combosa, né, da van. E então é fácil de pôr, de tirar. Então foi a melhor adaptação que a gente teve. Então, na hora de retirar, mesmo que seja uma docas, alguma coisa assim, não tem cheiro, é rápido, fácil e tranquilo. Já nas residências, que é uma quantidade menor, a gente faz a coleta via portador moto. Então, também, o motoboy, ele passa, ele consegue coletar de 6 até 8 clientes, residências, né, por viagem. E agora tem o ponto de coleta que o Adriano citou, também parceiro. O primeiro é o da Zona Sul, ali na cidade de Dutra. E a pessoa pode levar o seu resíduo lá uma vez por semana. Ah, bacana. Esse que está aparecendo aqui é o produto pronto, né? São os nossos produtos prontos. Já é o humus, já é o composto ali. A gente vai falar mais para frente. Vamos passo a passo. Chegaremos lá. Não chegamos nem no processo da composição. Não é? Estamos na logística ainda. Falamos da casa, foi para a logística. Mas dá muito pano para manga a questão da logística. Vai embora também. Mas a logística hoje, para você baratear ela, é o acondicionamento dos resíduos. Então, às vezes você vê... Existem muitas empresas já grandes e já bem preparadas para isso, que elas têm as câmeras frigoríficas os restaurantes. Tem escolas que já têm isso. Então, eles deixam por... O resíduo chega... Eles conseguem deixar num período muito maior lá dentro e a gente faz a coleta uma vez por semana. Uma vez no mês. A gente tem tem algumas obras zero lixo, que eu achei bem legal. Então, algumas incorporadoras entrando em contato com a gente. É produto in natura que vai só? Casca? Não. Sim,
Não. Resto de iogurte, esse tipo de coisa? A gente recebe tudo. A gente recebe todos os resíduos. Então Comida pode preparada. vir osso, cozido também, temperado. Cozido, Então osso, pode peixe, tudo. carne, frango. Carne cozida, carne não cozida, né? Restos de um restaurante. Isso é legal falar, porque tem esses mitos, né? O que pode, o que não pode para compostagem. No caso ali, o processo de compostagem que vocês fazem, vai tudo. A gente usa um método de aeração termofílico e são processos de leiras. Então, você, sim, pode usar qualquer resíduo orgânico, seja de origem animal, vegetal. Ele vai entrar no processo, ele vai demorar o mesmo período. E quando você fala desses mitos, às vezes as pessoas se confundem com o processo de você fazer uma vermicompostagem. Porque você vai fazer uma vermicompostagem ou você está fazendo a compostagem dentro de casa, essas composteiras domésticas, ou de repente em baldes e tal, você tem que tomar certos cuidados com comidas processadas, de repente restos de carnes, ou algum excesso de cítricos. Por quê? Porque, na verdade, você está com um macro-organismo lá também, que de repente é uma minhoca ou um gongolo, ou de repente os tatuzinhos, e eles podem sofrer com aquilo. Então, às vezes, você abre uma composteira doméstica ali e as minhocas estão tudo num canto. Por quê? Porque tem alguma coisa errada ali. De repente, pode ser o alimento salve as minhocas. que está em excesso. Hashtag salve as minhocas. Salve as minhocas. Não maltrate a sua minhoca nessas vermicompostagens, não. A gente faz a vermicompostagem e depois eu vou falar o nosso processo. O método... Tem o Marivaldo. Sim. Ele está fazendo aqui uma observação que é difícil, né, engajar a sociedade, a comunidade local em que está inserido, né? É um grande desafio, né? Muito. Isso daí. Essa conscientização aí, eu acho que a gente está numa sementinha em São Paulo, graças a Deus já existem várias sementes no Brasil que já estão até bem avançadas e a gente está tendo um aprendizado enorme com eles, né? Mas eu acho que é isso aí, a gente tem que ir batendo essa tecla até quebrar o teclado e trocar e vamos que vamos. Aí a parte de educação ambiental que vocês fazem com as crianças que É, aí, né? esse daí é uma reprodução de puladeira havaiana que eu faço lá, que é para matriz de pesca, né? Esse, na verdade, é o nosso Esse sobrinho. é meu sobrinho, porque a pandemia tá. só eles estão podendo... A visitação, por enquanto, ainda está fechada. A gente ficou fechado, mas a gente fala, né, que tanto a Valentina quanto o Lipe, eles viraram, assim, tipo, fãs do Planta Feliz, porque eles viviam com a gente lá, né? Então, já não tem problema com a minhoca, não tem nojo, não tem nada, e ajudam a fazer tudo. Inclusive, a coletar o esterco dos burrinhos, que também depois vai para as leiras de compostagem. Compostado também. Os resíduos do Planta Feliz também. A gente também tem que ir também, Tem que né? entrar, tem que entrar. Então, a gente faz o serviço completo lá. Então, chegou lá no Planta Feliz para vocês, nas combis. Chegou... Da Kombi, não? Na verdade, é uma van. Ou é pela combosa seletiva, ou são com motoboys parceiros nossos, que a gente abre diversas rotas de acordo com os clientes e até barateia, às vezes, o cliente que está naquela mesma rota. Pode vir motoboy. Então, a gente disponibiliza para esse motoboy parceiro como que chama aquelas caixas que vai atrás da moto? O baúzinho. Baú do motoboy. Um baúzinho com plástico reforçado, tampa, tudo. Ele consegue acondicionar ali cerca de 60 litros de resíduo, até 70. E cada motoboy chega a van, aí a gente vai levar pro pátio onde estão as leiras de compostagem. Onde vocês vão pesar ali, né? Chega para vocês assim. Esse foi um Chega exemplo no na saco. semana da compostagem aí, que chegaram vários contentores e como a gente estava meio com pressa, a gente improvisou ali um esquema de balde com balança. A gente faz uma pesagem. Agora a gente já está fazendo a pesagem do contentor direto no solo, né? Com as plataformas de balança, que são muito mais práticas. E não precisa mais desse esforço físico, até porque na semana da compostagem vieram sacos um pouco maiores. Chega mais. E chegaram a passar aqueles 30 quilos, que é o... Na semana da compostagem, você tem que tomar cuidado com a segurança do trabalho. Nossa, a semana da compostagem foi bem legal. A gente teve várias pessoas que aderiram à coleta. E acho que vale até ressaltar que para nós foi bem legal, assim, um movimento que a galera fez junto. Foi a primeira vez que vocês fizeram? Foi. A Semana da Compostagem, na verdade, ela já existe fora do Brasil há muito tempo. Ela começou no Canadá, ela é muito forte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente sabe que já houveram iniciativas em outros anos passados,
Mas a gente falou, a gente precisa, né, principalmente em São Paulo, né, quando a gente fala da questão da educação ambiental, a gente tem visto que cidades como Rio de Janeiro já tem empresas há muitos anos, Ciclo Orgânico, inclusive, é uma das inspirações nossas. Tem Angatu, em Florianópolis, que também já está há muitos anos e é outra inspiração. E não posso deixar de citar o Júlio, que é em Botucatu, que é da Ciclo Limpo. E também, são 3 empresas referências para nós, né? Tem pessoal em Araraquara, tem pessoal em Campinas. Aguaraipo. Tem muita gente que a gente poderia falar. Tem. E pessoas boas que já fazem há muitos anos. Também, né? E que estão ajudando a gente. Então, assim, esse grupo de composteiros que a gente criou, tem uma grupo Composteiros do Brasil, e lá você encontra um mapa para você ver onde é que tem. E foi quando a gente falou assim, gente, a gente precisa se unir, né? Trabalhar a questão... Não é um ramo que é para ter competição. Imagina, a gente... É cooperação, E precisa de muito. Exatamente, foi aquilo que a gente estava conversando até antes, porque existiu o Planta Feliz no extremo da Zona Sul, não vai atender... Não tem como... Não vai pegar tudo ali. O que a gente precisa é de vários pátios de compostagem, mesmo que sejam pequenos, ou usinas de compostagem descentralizadas na cidade. Porque a logística é caríssima. Hoje, se eu não me engano, são 2.556 viagens de caminhões compactadores que vão para aterro sanitário todos os dias em São Paulo. É muita. Só que na capital não tem mais aterro sanitário. Então vai tudo pro extremo, para Grande São Paulo, vai para Guarulhos, vai para Caieiras, ou vai para Pirus. Então, imagina isso. Alguns vão para Ipiranga, para incineração, então, que são os resíduos hospitalares, se eu não me engano, mas também vão resíduos. A gente só fica louco com tudo isso porque a emissão de gases está sendo absurdo. Só São Paulo gera 17% de emissão de gases e efeito estufa. É de resíduo orgânico. Vamos recuperar isso daí. Tem solução, né? Tem solução e ela não é cara. Ela é barata, se você for pensar no custo que é destinado para resíduos como um todo em São Paulo. Então, o que acho que precisa existir é a conscientização dos nossos governantes de colocar o dinheiro no local certo, né? E que tenha incentivo, seja de IPTU verde, para as pessoas que passarem a aderir, incentivo das composteiras comunitárias que estão surgindo também. Tem exemplos ótimos de composteiras comunitárias. Né? Em bairros, em praças. Então, tem a Nossa Senhora da Composteira, que também foi um parceiro nosso na Semana da Compostagem, veio contar como que é esse movimento no bairro, que é muito legal. E tem o pessoal de Vargem Grande, que fica um pouco mais no extremo de Parelheiros. É meio... na verdade, uns 10, 15 quilômetros da gente ali. Que é uma comunidade que começou a horta comunitária, né? E eles conheceram a gente através de um programa também, se não me engano. Acolhida em Parelheiros. Acolhida em Parelheiros. E a gente está ajudando eles a fazer essa compostagem, porque a ideia é... Eles queriam fazer, de alguma maneira, uma compostagem e resolver os resíduos daquela comunidade. E a gente... de tanto ouvir, de tanto conhecer, a gente falou, por que vocês não tentam a revolução dos baldinhos aí dentro da comunidade? Sim. E eles já pegaram... Isso foi um marco, né? Isso foi um marco aí para esse tipo de empreendimento, né? E para criar esse movimento na comunidade. Eles aderiram, mandaram até outro dia uma foto de uns baldinhos. Eles conseguiram doação de baldes de cloro, fizeram uma caracterização ali em cada balde da comunidade e o pessoal já está levando resíduo. A gente passou alguns ensinamentos, de repente, dos métodos que a gente usa em Leiras, e para eles começarem a aplicar, e depois a gente vai lá visitar. Acho que eles estão no primeiro mês ainda, então vamos esperar chegar na maturação lá, a gente vai lá visitar para ver se... E eles estão abrindo mais 5 hortas comunitárias com a compostagem junto, né? Porque a proposta é de fechar esse ciclo e a comunidade também se apropriar desse espaço. Sem enriquecimento nenhum ali no... Se a comunidade entender que aquele resíduo vai virar uma comida que vai voltar para ela, isso daí fica lindo. Ativar a microbiologia do solo, não tem coisa melhor, né? Para vocês lá no sítio, lá onde vocês estão produzindo ali, chega a quanto mais ou menos aí? Quantos quilos? A gente está trabalhando com os 500 quilos dia, né, que hoje a gente está dentro da resolução CIMA 69, que veio essa determinação no ano passado. A gente pode receber até 500 quilos dia atualmente. E a gente está agora fazendo... Agora a gente deu entrada... Para ampliar. Exatamente. Para um pátio de até 10 toneladas. Então, a gente está preparando esse estudo para fazer essa entrada de 10 toneladas dia. E eu acho que esse passo está vindo justamente da quantidade de pessoas interessadas.
né? Então, acho que o Planta Feliz já está há alguns anos aí no mercado. Em 2015 nós criamos a marca. 2016 nós chegamos a fazer uma pesquisa para saber se as pessoas pagariam pela coleta desses resíduos. 86% responderam que não pagariam, né? E já mudou, porque no começo, em fevereiro de 2020, nós fizemos a mesma pesquisa, inclusive com algumas pessoas que eram as mesmas ali respondendo, e 78% das pessoas responderam que sim, pagariam pela coleta dos resíduos. O que você atribui aí esse aumento aí? Eu acho que a questão da educação ambiental, acho que as pessoas estão criando mais consciência de que não existe o jogar fora, né? Aquela frase clássica que todo mundo fala. Mas eu acho que também as pessoas estão começando a ver. Eu acho que assim, esse frio que nós passamos lá no sítio com a geada que trouxe, né? O frio, as queimadas que estão acontecendo na Europa. Ah, mas todo ano queima, né? Queima o Pantanal. Gente, mas a gente não pode achar que isso é normal. Né? O que está acontecendo com tudo isso? Então, acho que tudo que... E a mídia, a gente é muito mais rápido hoje em dia na comunicação, né? Chega muito mais rápido. Então, o que está acontecendo se a gente não parar e começar a se perguntar, né? Dos recursos que a gente tem e como que a gente pode proceder? Então, eu atribuo a isso essa mudança das pessoas em querer pagar pelos resíduos. Ainda bem que está mudando, né? Não, tem que mudar. Se vocês estão com esse plano de ampliar, é que existe demanda... a gente começou... O pessoal está conscientizando. A gente já começou a preparação para um pátio de 5 toneladas dia. E já dando entrada na CETESB, a gente vai virar uma usina de compostagem. Eu acredito que ainda esse ano a gente consiga tirar essa licença. Mas é muita exigência, porque né? São algumas partes burocráticas e tal, mas por enquanto está sendo bem encaminhado. Legal. Mas os 500 quilos do dia hoje é o que a gente faz. A gente, na verdade, começou num processo inverso, porque a gente começou a vender o produto antes de compostar, entre aspas. Né? Porque o correto é você fazer a coleta, ter a matéria-prima e compostar e vender o produto. Só que não, eu pegava o carro, enchia as bombonas nos sacolões, nas feiras, levava para fazer a compostagem. Né? Pô, eu preciso reproduzir minhas minhocas, pô, vai morrer tudo de fome. E começamos no inverso, né? Mas foi bem legal. Mas quando o resíduo chega, naquele ponto que você perguntou, chegou o resíduo, a gente vai para a parte de leiras. Então, é aquele lance que a gente vai fazer uma pesagem, uma triagenzinha daquilo. Esses sacos, eles podem ser jogados diretamente nas leiras. E na hora que a gente for fazer a relação nitrogênio-carbono, que são os resíduos úmidos misturados na proporção correta com os resíduos secos, na agitação da enxada, ou se você tiver um maquinário, aquilo lá já vai se revolver junto. E quando ele entrar naquela... Faz tudo na enxada. Por enquanto a gente está fazendo tudo manual. A gente faz leiras que atendem a capacidade manual nossa e até 2 toneladas a leira a gente consegue manusear. Acima disso já fica preocupante, então a gente já monta leiras outras. Quando licenciar a usina, vai ter que entrar ali com Bobcat. Isso aí vai ser uma coisa de se pensar, porque vão ser leiras de 20 metros por 2,5 de altura. Então, para você abastecer ela depois de uma metade já de uso, você vai precisar de um maquinário. Você não vai conseguir fazer manual ali. Não vai. Assim que você faça uma tirolesa e abre o balde. Tá descendo a tirolesa e jogando. Criatividade tem. Mas enquanto não tiver o tratorzinho, vai ter que dar um jeito. Você falou de minhoca, então vocês têm também lá uma produçãozinha de humus de minhoca, não é só compostagem. Não, na verdade, então, esse processo ele se inicia na leira de compostagem, que ele vai passar por todo aquele processo mesofílico, que é onde vai começar o processo biológico das bactérias invadindo aqueles alimentos, ou as bactérias já presentes naqueles alimentos vão se multiplicando. E nessa mistura você vai ter que ter uma atenção especial em relação à umidade de tudo aquilo, que é a relação nitrogênio-carbono. É muito importante você ter essa ideia de quanto para quanto. O que vocês coletam ali na residência das pessoas é basicamente nitrogênio. Qual que é a sua fonte de carbono ali? A fonte que você está usando? A fonte de carbono nossa, teoricamente, a nossa propriedade já dá, né? Que a gente usa gramídeos, a gente tem o capim, a gente tem a própria madeira que pode ser triturada, a gente tem muita folha seca, serrapilheira, a gente tem uma abundância nessa questão de carbono. Então, a gente já deixa bem estocado, a gente já deixa no tempo e
E quando a gente termina essa relação nitrogênio-carbono, a gente vem com uma cobertura de palha bem abundante para evitar odores, evitar vetores e também ter bastante aeração. Isso é um ponto importante, né? Para o pessoal entender também o processo de compostagem. Não é só jogar lá, né? Não. Tem que ter todo esse estudo assim, da relação... Você não precisa fazer toda a leira, a relação carbono, os cálculos de relação carbono-nitrogênio, mas saber o que você está compostando, quanto de nitrogênio, tudo você tem que ter uma noção. Você tem uma noção básica de um baldinho de nitrogênio, de resíduo úmido, eu preciso de 3 baldinhos de folha seca. Sim. Você vai revolver e depois você vai vir com a parte seca só para cobrir. Até o pessoal que está assistindo a gente aqui no YouTube ou está ouvindo aí pelo Spotify, a gente tem até um vídeo ensinando os cálculos de relação carbono-nitrogênio. Dá uma olhadinha lá. Legal. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá. Não, boa. Fez a propaganda. Não, mas essa relação, aí depois, você não pode só jogar simplesmente. Sim. Você vai ter que revolver aquilo para ele começar a ter um aquecimento. Então, você tendo a umidade, oxigenação ali, você vai começar a ter uma temperatura. Então, essa temperatura ela vai chegar num ponto de elevação acima de 45 graus, podendo chegar a 70, que é o que a gente fala do processo termofílico, que ela vai ficar num aquecimento que você tem que deixar no mínimo 10 dias e no máximo 30, 40 dias, porque esse aquecimento é o fundamental para você sanitizar aquele resíduo. Sim. Então, você vai higienizar, você vai tirar os patógenos para que você não tenha um problema futuro manuseando aquilo, de repente uma diarreia, pegar aquelas doençazinhas que pode acontecer no resíduo. E as bactérias benéficas para o solo não vão morrer com essa temperatura exatamente. também. Os micro-organismos termófilos eles estão lá, eles estão atacando. Sim. E principalmente quando isso começa a reduzir, que a gente fala que é a fase de maturação, então você faz esse processo, você conseguiu aquele calor, aquela temperatura por um período legal, você vai notar que vai começar a reduzir aquilo. Na hora que começa a baixar aquela temperatura, a gente chama de maturação, que é quando o composto já está quase se estabilizando. Então, ele começa se estabilizando, ele vai reduzir a temperatura, ele vai ter uma invasão de macro-organismos ali. Você vai começar a ver pequenos insetos, invertebrados, que vão se alimentar daquilo também, porque ainda tem alimento. Coisa ali. E você tem um composto orgânico totalmente vivo, rico em micro-organismo, microfauna, tá tudo ali. E aí, o que eu faço? A gente tem a opção de terminar esse processo da maturação e virar um composto orgânico, que esse composto orgânico ele vai para uma peneiração e vai para uma comercialização. Acabou de umificar esse composto. Ele estabilizou, umificou, você vai fazer de acordo, a gente geralmente mantém uma umidade até 40%, faz a peneiração e pode ensacar para venda ou utilizar na nossa agricultura. Ou, o que eu faço? Quando começa a baixar a temperatura no termofílico e a maturação já está na casa dos 25 para baixo, eu pego esse substrato, que eu chamo de substrato, e eu levo para a minha vermicompostagem. Isso é muito importante a gente falar, né? Para a minhoca, não vamos oferecer o resíduo orgânico, né? Esse mantrinha, né? É substrato que a gente tem que dar para ela. É o composto ali, né? Na verdade, a minhoca, se você jogar um alface ali, um tomate ali, ela vai olhar para aquilo lá e vai embora. Na verdade, ela não vai olhar porque não tem olho, mas os receptores dela já vai fazer ela procurar um ambiente com alimento. Você sabe como ver aonde que é o rosto da minhoca? Não. Põe ela de barriga para cima, faz cosquinha. Onde que ela ri... Piadinha. Vamos voltar aqui. Uma água. Vai. Que piada ruim. Mas você sabe que quando as crianças estão por lá, elas querem saber, né? Dos corações, que a gente fala do coração da minhoca, como que ela se reproduz. Então, a gente acaba mostrando né, a minhoca, todo esse processo. E aí chegando antes de chegar no humus, tem esse fato de... Você não pode dar uma comida fresca, um resíduo fresco, que ela não vai se alimentar. Agora, a partir do momento que aquelas bactérias, aqueles fungos começarem a degradar aquele alimento, aí sim, para ela vai ser um chamativo. Legal ali para...
e ela vai começar a se alimentar. Se ainda está muito úmido, não está decomposto, ela vai demorar um pouco mais. Por isso que é importante, mesmo que você faça em caixas e tal, você faz um revolvimento da matéria seca junto, mantém uma umidade legal, tenta não deixar compactar esse alimento, porque a compactação ele vai começar a entrar em anaerobiose, então você não vai ter oxigenação ali. E são pontos frágeis que a minhoca sofre e elas podem vir a morrer também. E a perda de composteiras e casas desses existem muito. Vermicompostagem caseira tem bastante perda por conta disso. Daí, o pessoal coloca alimento lá e já joga minhoca. Primeiro que vai acontecer o processo termofílico ali. Vai esquentar e vai matar a minhoca, né? Na doméstica, ele não chega a ser termofílico. O que vai eliminar o patógeno nessas domésticas é o próprio trato digestivo da minhoca. Porque o trato digestivo da minhoca elimina patógenos. Então, você não precisa ficar preocupado. A gente fala, não evite pôr a mão sem luva na primeira etapa dessas caixas, porque elas ainda não entraram no processo de alimentação. Agora, você pode pegar com a mão o humus pronto, porque ele já passou por esse trato digestivo, ele já eliminou o patógeno, higienizou, então ele está pronto para uso. E o que acontece no substrato, a gente dá esse substrato para as minhocas, ali. A gente procura colocar a biomassa correta para aquele substrato, então... o volume de substrato, eu tenho uma matriz, um número de matriz de minhoca ideal para que seja consumido aquele volume em 30 dias. Porque aí tem a etapa de 30 dias, aí a gente entra para a parte da vermicultura, né? Que você, na realidade, vai utilizar já o humus pronto, mas você, nessa cadeia, eu faço ninhos de minhoca para eu pegar em 22 dias, tirar aqueles casulos e levar para a parte de desenvolvimento. Para eu poder gerar mais matrizes. E a área de desenvolvimento são outros substratos. E acho que é legal contar que não é qualquer minhoca. Né? Porque às vezes as pessoas entram em contato comigo. Não, mas eu tenho aqui um canteirozinho, eu vou dar uma enxadada e pegar as minhocas para fazer isso. Eles querem colocar pula-pula. A puladeira, muita gente fala, pô, mas minha terra tá cheia de minhoca. Pô, maravilha. Sinal de minhoca no solo quer dizer que seu solo está fértil. Só que tem um porém, elas são uma outra espécie não detritívora, como as californianas, as africanas. Geofágica, né? Está lá embaixo no solo. Exatamente. Ali. Você tem a gigante africana, que ela é excelente para vermicompostagem. Você tem a californiana ou a vermelha da Califórnia, que alguns falam. É maravilhosa, porque ela se alimenta só de resíduos orgânicos. Já essas puladeiras, não. Elas se alimentam também da terra, de minerais, e elas sobem no solo para pegar. O importante dela nos solos férteis é que ela sobe para pegar o resíduo orgânico ela está incorporando. E ela solta o humus lá embaixo. Ela vive num extrato mais baixo. Exatamente. Na verdade, se você está tentando fazer com a pula-pula ali, ela está roubando o seu humus. Sim. Né? Exatamente. De certa forma ali. Só que ela está aí... ela está fertilizando as raízes lá embaixo. Ela está colocando humus. Ela tem outro ali. papel. Sim, é outra coisa. Tem um né? vídeo também que fala sobre isso, né? Legal. Geofágica, que seria essas duas espécies juntas, né? Uma está ali fazendo a parte de fabricação do humus e a outra está jogando lá para baixo. Lá para baixo. Isso, é exatamente. isso mesmo. Isso é a importância de se colocar a minhoca na roça. Não na compostagem em si. Inocular ela ali. As espécies boas para vermicompostagem são as epigéicas. Aí tem as anécicas, que entram essas, e tem as endogêicas, aí que... Minhocuçu. Você pegando no Google é muito fácil, eles mostram facilmente o que acontece. O minhocuçu, que está em extinção, inclusive, tem a caça predatória dessa espécie e é proibido e você não você pode degrada não só ali a espécie, você está prejudicando, mas o meio, né? Porque você tem que cavar bem fundo ali para pegar. Pra conseguir, né? Você está detonando, assim. Então, esquece minhocuçu aí, pessoal. Deixa ele lá. E ele é comprido, pode chegar até 3 metros. Né? E daí vocês fazem ali pro... Então, vocês têm o composto, vocês comercializam o composto, o humus de minhoca, né? Daí faz líquido também, né? Aí eu fiz caixas caseiras, a gente também tem algumas caixas de vermicompostagem que dão uma grande produção de humus líquido, né? Que seria o biofertilizante. E a gente produz ele concentrado, a gente comercializa ele concentrado em garrafas de 500 ml, que você vai fazer uma diluição.
A gente estabiliza também esse líquido, porque... também. Acho que também vale a dica, porque o pessoal também que faz compostagem doméstica, acho que é simplesmente pegar da caixa e colocar na plantinha, né? Então, existe todo um processo de você estabilizar, tirar os gases para aplicar e não queimar a sua plantinha. É bom você deixar ele aberto por um período para ele tirar a emissão de gases. Se tiver muito odor, às vezes ele elimina esse odor também. Porque o odor também se baseia muito no processo, se foi bem feito ou não. Se você pega um humus líquido com um odor muito forte, aquele cheiro ainda pesado de chulé, lixo, pô, tem coisa errada. Então, pode ser eu errei na umidade, no processo tal, em alguma parte. Então, você verifica, às vezes, no humus, se o seu processo de compostagem está sendo feito corretamente ou não, né? E aí a gente tem o humus... O humus de minhoca é o nosso principal produto, que é o produto mais demorado a ficar pronto. Porque é a cereja do bolo. É o mais nobre para nós. Eu tenho feito bastante humus de minhoca lá também no sítio. E, às vezes eu entro em alguns canteiros com uma densidade maior. E ela fica pronta assim, coisa de até uma semana tá pronta. Então, geralmente, nessa de uma semana, eu estou entrando tipo 14 litros por metro cúbico. Aí, uma baita densidade. O litro ali... Sim. Dependendo da minhoca, né? Eu mexo bastante com a gigante africana. Vai ter 300, 350 minhocas. Mas vai depender muito da densidade que você vai colocar, né? Sim, também, às vezes, o próprio substrato que você pôs ali... De repente, sim, também se ele veio de um lote de resíduos diferentes, às vezes elas gostam mais ou gostam menos. Às vezes, o assertivo da umidade também. Sim. E daí a gente tem uns esqueminhas lá, a gente chama de motel de minhoca. Onde eu faço a reprodução. Onde vocês fazem. Que é cano de PVC furado ali com um pouco de tela de sombreamento dentro ali. Exatamente. E é ali que vai acontecer o cruzamento delas, né? O motelzinho de minhoca. São esses ninhos caseiros que eu faço. Eu pego potes plásticos, eu recorto eles em volta para deixar um espaço de entrada legal. Eu coloco uma esponja de colchão, esponja de colchão, né? Enrolada no sombrite. E eu mantenho, uma vez por semana, eu molho essa esponja para deixar bem umedecida, porque já vai despertar o interesse e esse substrato ele é mais aerado, né? Porque não deixa de ser o substrato ali, né? Ele tem que ser aerado. Daí fica mais fácil delas se encontrarem, exatamente, né? Que são hermafroditas, né? Compactado é muito complicado. Sim. Mas elas procuram esse ambiente mais úmido e mais reservado, entre aspas. Até vocês falaram no hotel, né? Pronto, já vou adotar. A gente podia até fazer uma plaquinha lá. Você vai tirar antes de um período de reprodução correto, você vai ver, vai estar tudo lá acasalando, vai estar tudo lá. As cápsulazinhas ali. Ou se a gente perde o tempo de tirar, só minhoquinha pequenininha. E até fácil para, se quiser comercializar, né? O ovo de minhoca fica facinho tirar ali também, né? Sim. Vocês comercializam minhoca também lá? Não, na verdade, então... Só matrizeiro. Agora não, porque agora matrizeiro, porque eu vou entrar no processo de vermicompostagem fluxo contínuo. Você estava falando. Que é um processo em grande escala, então eu vou precisar de muita matriz. Então tá só... Depois, em breve, a gente vai postar... Só reprodução. O motel a gente tem que fazer alguns Já tô igual a Raposo Tavares. Abrindo cheio de motelzinho lá. Eu acho que a gente estava falando dos produtos e eu vou voltar para contar que a gente tem um quarto produto, que é a terra preparada. E essa terra preparada surgiu de uma necessidade dos nossos clientes. Então, a gente vendia humus e colocava na recomendação, né, que ela precisava, se ela for replantar alguma coisa, para misturar com terra, né? E aí ela falou assim, tá bom, mas qual é a terra que vocês indicam? E aí a gente começou a ver, comprava ali, comprava aqui. Falei, gente, mas a gente não consegue indicar nenhuma marca que a gente fala assim, essa eu usaria na minha casa, eu vou indicar para o meu cliente. E aí, depois de um curso que o Adri fez, em março do ano passado, ele falou, acho que a gente podia começar a preparar. Então, a gente quer contar como que é a preparação da terra preparada? A gente faz uma outra opção, é a terra vegetal preparada, que a gente chama, né? Que, na verdade, o preparo dela, a gente como está numa área rural que teve muito plantio também no passado e tal, a gente tem uma terra ainda de qualidade, umificada ainda. E quando a gente iniciamos com arado lá e tal, a gente, essa terra tá escurecida, tá rica, tá cheirosa, tá cheia de minhoca. Eu falei, opa, essa é uma terra umificada de qualidade. Então, o que a gente vai fazer? Vamos extrair partes delas em períodos, em etapas do mês ou do ano. A gente tira embaixo de uma serrapilheira, por exemplo, você pega essa terra, a gente leva para peneiração,
Nessa peneiração, eu vou ter uma terra já umificada. Aí eu vou pegar uma parte de humus de minhoca pronto, vou misturar nela e eu faço leiras só de vegetais decompostos. Então, só de carbono. Então, tudo que é grama, folha, parte pequena, eu trituro e faço pilhas, deixo no tempo, pegando umidade. Eu faço um revolvimento a cada 7 dias. Uma vez por semana eu abro ela. Eu inoculo micro-organismo nela, ou de um humus líquido, ou de uma mistura que eu faço com o próprio humus de minhoca. Eu jogo um balde lá dentro. Para usar EM também, coletar. Também, você pode, você que gosta, tem coletar bocashi, micro-organismos eficientes, você pode pegar. E eu fecho de novo. E toda semana eu faço esse percurso. De repente, em 50, 60 dias, ela vai começando a escurecer. Opa, ela vai fragmentando. E quando ela está com os fragmentos bem pequenos que você pega na mão e esfarela, pô, você está cheio de bicho ali, vivo. É a terceira parte da nossa terra vegetal. Aí eu faço essa mistura e a gente embala um saco de para comercializar. E acho que veio uma pergunta do Denis, não veio? Veio sim. Aqui eu estou esperando o momento aqui, porque a gente não chegou a falar da regulamentação, né? Mas ele queria saber se há alguma regulamentação, legislação para comercializar, né, o composto orgânico. E digo, se eu quiser produzir comercialmente, devo seguir alguma regulamentação? E aí, acho que vale a gente reforçar que, na verdade, depende para quem você vai vender. Né? Então, existe o mapa que você tem que registrar os seus produtos, mas, no nosso caso, a gente tomou a opção para não vender para agricultores. Então, a gente comercializa para gardens, né, o mercado de gardens. Os nossos grandes compradores são pessoas físicas que compram para suas suculentas, principalmente orquídea. Gardens, floriculturas, mercados, você não precisa do registro no mapa. O mapa ele vai, se você quiser fazer uma exportação ou de repente usar em grande escala para uma agricultura, aí você sim vai ter que ter um registro no mapa. Aí você vai ter que levar isso daí para análise. E o mapa vai te dar algumas condições atributos daquele composto e vai te dar uma avaliação. E anualmente você vai ter que fazer isso daí para mostrar para eles que você continua utilizando os mesmos métodos, as mesmas características daquele composto não mudaram. Para manter o padrão que existe. Então, também você vai ter que... no mapa, ele já dá lá qual é o padrão que você precisa, né, de porcentagem de cada coisa. A gente não está no mapa, mas a gente faz análise tanto do humus líquido quanto do humus sólido, né? E a gente faz esse acompanhamento para saber. Se o produto é bom, né? O seu processo também. Eu brinco assim, o produto é bom porque a gente usa, né? Então, assim, a gente começou do inverso, né? Então, como o Adri colocou, a gente começou onde eu fazia compostagem em casa e tinha meu jardim. Na época, gente, nem era Facebook. Como que era antes do Facebook? ICQ. Orkut. Não era nem ICQ. Não. ICQ é da minha. Tá entregando a idade. Não, mas era na época do Orkut. E aí eu publicava foto das minhas orquídeas, orquidário lá em casa. Então, como assim, né? Por que dá flor? Como que tá assim? O que acontece? E aí a gente falava, eu produzo, né, no meu minhocário. E aí começou. Então, a gente começou realmente do inverso. Antes de coletar, a gente produzia, né, o adubo e já vendia. Só para acrescentar essa parte da legislação no mapa, passar aqui a informação, eu estava até mexendo esses dias, né? É o decreto 4.954, né? Tá? Então, dá uma procurada lá. Quem que perguntou? O Denis. Foi o Denis Andrade, né? Então, dá uma procurada lá, nesse decreto aí do mapa, tá? Se eu não me engano, é artigo 18, artigo 8, que fala da dispensa desse material de humus de minhoca para venda direta. E daí também não precisa nem ter a garantia, né? Porque geralmente fertilizante, adubo tem que ter a garantia, que é aquela análise que vocês fazem. Isso. Não precisa colocar na embalagem. Não, né? só quando você tiver no mapa que vai ser uma exigência. Quanto tem de NPK, blá, 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 nutrientes, tal. Fora e gongolos, vocês têm lá? Já mexeram humus de gongolo? Os nossos gongolos são... Raramente aparecem. Esporádicos. Assim. Eu nunca tive interesse em reproduzir eles, até porque eu ainda não tenho essa experiência. Nunca tentei. São decompositores diferentes, assim, né? Geralmente, quando eu faço, a gente tem até ali na Facens, a gente mexe bastante com compostagem. O resíduo
vegetal acaba indo para gongolo. E o animal a gente está mandando para minhoca. Porque É um processo muito mais rápido. Decomposição de folha por gongolo. O gongolo, fantástico. eu identifico os gongolos mais nessas minhas leiras vegetais. E não só os gongolos, como também aquela larva dos besouros. Sim, que é uma larva material gorda. mais rígido, mais duro. Né? A minhoca Essas daí é aquelas que você vê em filme, que o cara tá morrendo de fome. Ele Ele come. come essas larvas, cheias de nutrientes. Ele manda umas fotos de falam que tem gosto de coco. Eu não experimentei. Não sei. Esse é o passo aí. Olha, não fica dando a ideia que daqui a pouco ele experimenta. Já vai para aquele programa de TV lá. Se alguém já experimentou, coloca aí no chat. Conta aí. Mas legal. E o humus, dizem que o humus do gongolo é de extrema qualidade. Sim, o pessoal até fala que é um pouco melhor que minhoca. Mas assim, eu acho que tá pau a pau ali, né? É humus, né? Mas eu ouço muito falar do tá lá, crescimento que é de produção fantástico. disso daí. Isso é uma pergunta que vem muito pra gente, e aí eu que faço esse contato com os clientes, né? Tipo, eu tenho, né, uma caixa de compostagem aqui em casa e tá aparecendo um monte de bicho. Que bichos são esses? Então, gente, é normal da compostagem. O né? gongolo, geralmente, o pessoal acaba matando até. Tem Não, medo. a gente- eles acham que vai picar. Não, teve Só porque tem um de perninha. Isso, não, Dá um podcast só falando desses mitos que o pessoal acha. Eu trabalhei com um pessoal que achava que a reprodução da minhoca, ele cortava a minhoca e jogava assim. Ai, caramba. O que você está coitado dos fazendo? Tô semeando minhoca. Ô, louco. É assim que reproduz a minhoca. Nossa. Então tem muita coisa Isso também, aí, assim, para a isso é gente demais, quebrar hein? esses mitos, né? Pô, não. É igual rabo de lagartixa, né? Se refaz. Nossa, não tem problema cortar aqui que volta. Existem casos de pessoas que falam, pô, sem querer eu cortei uma parte da minha minhoca. Ela vai morrer? Não. Ela vai fechar aquele lugar, só que ela não vai mais reproduzir. Então, ela perde a parte de reprodução. Mas ela vai sobreviver. Não se preocupe, pode acontecer. Às vezes é muito interessante você usar materiais que não sejam muito agressivos às minhocas. Evitar pás cortantes, Sim. espátulas cortantes de ferro. Então, tentar usar coisas mais plásticas. O que eu tenho usado muito, assim, eu acabei parando de peneirar o humus de minhoca. Eu comecei a recolher com uns sacos de batata, enche lá de composto novo, põe ali, no dia seguinte está tudo lá. Você deixa de peneirar. É o que eu faço, a transferência. Porque machuca a minhoca ali, sim. né? Então, Se você não tem, acha que de repente é muita quantidade, você pode até usar sombrite. Você põe um sombrite, você tem 3 metros cúbicos de humus para tirar lá. Põe um ambiente com substrato novo, põe esse sombrite em cima e vai jogando em partes. Se você jogar em poucas quantidades, vai até 20 litros, em um dia essas minhocas já se transferiram. Agora, se você joga num todo, espera uns 5, 6 dias, elas vão se transferir, vai acabar ficando, às vezes, algum casulo ou algum filhotinho que já eclodiu ali. Mas é a melhor maneira de você não manipular as minhocas. que é uma vantagem também comprar humus de minhoca, né? Sim. Porque você tá levando minhoca para sua casa ali também. Exatamente, ele vai inocular. ali Sim, também. você tem ovos lá. Se você não vê uma minhoquinha, com certeza tem ovo de minhoca ali Vai no meio. eclodir ali e vai estar trazendo mais vida pro seu vaso, Sim, né? não, com Isso acontece certeza. também bastante, de cliente reclamar, que vê umas coisinhas estranhas no meu E é bem humus. importante, as nossas embalagens, elas têm 2 furos na parte de trás, que é justamente para você manter tudo que está vivo lá dentro vivo. Sim. Porque se eu tirar o oxigênio, eu vou perder todos aqueles micro-organismos e os micro-organismos vão ficar todos anaeróbicos. E não é o que eu quero. Eu quero que tenha vida aquele produto. Sim. A gente já está dando nossa hora, o papo tá bom. A gente podia ficar mais aí. Nossa, são 7 Então vamos. Já? É a Mafê Verdiani. Ela até fez uma observação, só que eu acho que eu li depois. É que a gente estava falando dos impostos, né? E do valor que, na verdade, que hoje vocês cobram para a retirada do resíduo. Que, na verdade, de uma forma ou de outra, né? Todo mundo já paga, né? A gente só não vê esse valor separado, né? Exatamente. E seria interessante realmente se tivesse um incentivo, né, do governo para abatimento de algum imposto para as pessoas que fazem esse destino correto, né, do resíduo. Para que possam... Oi?
repete a pergunta dela. Você... Ah, não saiu? Não, porque acabou a pilha dela. Quem que perguntou? Boa, a Mafê. Quer que eu... A Mafê. A Mafê Verdiani fez uma pergunta, né? Eu posso falar, a Mafê fez uma pergunta que era referente aos impostos que nós já pagamos por uma coleta de resíduo, né? Que era o que a gente estava conversando antes do podcast. Ela foi só uma E hoje, e é verdade, hoje a gente pagando o IPTU, a gente tem uma taxa do lixo lá embutida, que deveria ser destinado os resíduos para os locais corretos. Então, esses resíduos, teoricamente, eram para ir para reciclagem, era para ir para o rejeito, para aterro, e era para ir para um pátio de compostagem ou para uma composteira doméstica e tal. Mas não, a gente paga por uma coisa que vai para a porta e vai para o aterro, ou vai para uma incineração. Então, ainda estamos muitos passos atrás para poder chegar nesse ponto. O futuro seria ter, assim, tipo, um certificado do Planta Feliz, que você vai na prefeitura lá e pede o abatimento do imposto. E o que Está encaminhando alguma coisa nesse sentido? Não. Infelizmente não. Assim, o que a gente tem visto do poder público pelo menos da nossa parte, né? Todas as vezes que nós tentamos contato, é pouco interesse. Né? Até inicia algum tipo de conversa, mas não Mas o que a continua. Priscila até comentou da moeda verde, né? Isso. A moeda verde. Se, por exemplo, se você tiver um incentivo da IPTU verde. IPTU verde, se de repente você destinar corretamente aquele determinado resíduo para o lugar certo, você vai ter um desconto no IPTU, você vai ter algo em troca por isso. Porque a gente precisa de uma gestão assim. Sim. E se você tem um terreno baldio ali e faz a compostagem, faz uma horta, tudo ali, né? Deveria estar... Seria fantástico as subprefeituras, não precisa ser a prefeitura, mas que cada subprefeitura passe a incentivar. Fazer exatamente. Imagina se toda a gestão de resíduo orgânico fosse compostado, o quanto que a cidade de São Paulo, já que a gente está falando, a cidade de São Paulo não ia ter de crédito de carbono ali para poder comercializar isso e investir em novos projetos dessa forma. Esse entendimento e você faz o mercado girar. E é tirar o dinheiro, né, da onde está sendo destinado para colocar para uma gestão um pouco melhorada do processo. Né? E acho que é esse processo que a gente tem que entender, que a gente tem que evoluir. Então, se hoje eu estou investindo dinheiro para um lugar que é o aterro sanitário, e eu sei que já não comporta, que o impacto ambiental é muito grande, que eu possa gerar... colocar o dinheiro aonde vai compostar e dar crédito de carbono, né? E ser uma compostagem correta, né? Um destino correto. Sim. Tem muito para encaminhar nisso daí. Muito, muito. A gente até coloca aqui que a gente está à disposição de prefeituras, do governo do estado, para a gente conversar. A gente tem conversado muito também com o grupo de composteiros, que então é do Brasil todo. Então, acho que vale a pena mostrar que é possível e está em todos os estados, em várias cidades. Maravilha. É assim que a gente tem que começar, né? Tem que começar. Não adianta. Sim, com certeza. Ficar só numa ideia não dá. Não. Tem que participar nessas reuniões, trocar uma ideia. Sim. Faz uma associação no seu bairro lá, já entra em contato aí com o pessoal do Planta Feliz. Ou até assim, porque acaba acontecendo até de indicar composteira, né? A gente falou da compostagem comunitária, então a gente sabe de algumas. Se quiser também indicar outras para que a gente possa indicar para outras pessoas, né? E se é de outros lugares. Pessoal de outras cidades tem entrado em contato e a gente tem divulgado onde que tem, se não tem. Tá bom? Maravilha. Tem mais... Tá sem microfone aí? Tem... Agora tá saindo som no meu microfone? Tá. Tá. Então, tem aqui a Juseira Figueiredo. Ela falou assim, ela está fazendo uma pergunta lá daquela história lá dos baldinhos, né? Como que explica para o cliente que acha que dos baldinhos terão humus? Eu não entendi muito bem a pergunta. Como é que... Acho que... Como vocês explicam para o cliente? Como vocês explicam para o cliente que acha que dos baldinhos terão humus? Ô, Juseira, se você conseguir explicar melhor sua pergunta, seria legal. Eu não sei se ela quis dizer que como que transforma esse processo, né? Mas fazer com que o cliente entenda essa transformação. Seria isso? A gente já responde. Mas, de modo geral, o baldinho ele é um meio de transporte
para levar para Pra compostagem, isso, né? né? Você armazena no seu baldinho e leva para fazer a compostagem no espaço que... Não é só colocar o resíduo no baldinho Que e virou humus. né? O que talvez ele esteja pensando, pô, dentro de um baldinho eu posso pôr o úmido e o seco e deixar ali. Vai virando. Não, porque você vai precisar de oxigênio. Então, o oxigênio, você só vai ter um processo de compostagem biológico com oxigênio. Então, você vai ter um composto final de qualidade com oxigênio. Então, você tem que revolver, você tem que mexer. Agora, se você esporadicamente abrir aquele balde ou deixar alguns furos ao redor daquela tampa, ou na tampa ou em volta dela, você vai ter um processo. Vai ser um processo muito mais lento e tem aquele porém. Você não vai dedetizar aquilo lá, você não vai tirar patógenos, então você vai ter que ter algum caminho. Ou você vai para um espaço maior que tenha um processo termofílico, ou você vai para um sistema de minhocas que vai passar pelo trato dela e vai deixar aquele composto de qualidade. O ideal para compostar são as leiras, né? Só que é lógico, daí a gente precisa ter grande espaço. Então, assim, essas soluções de compostagem, composteira caseira, tudo, né? Vermicompostagem, o pessoal fala minhocasa. É uma solução boa para quem tem pouco espaço, mas não é o ideal, né? Às vezes, se você tem um jardim grande, você até consegue fazer leiras ali. empilhas. Tem muita gente que faz com pallets, mas faz com aquele pallet um pouco mais elevado para ter bastante aeração na base, porque o ar frio vai entrar e o vapor d'água quente vai sair. Então, dá para você fazer sistemas com uma escala um pouco maior até num ambiente menor, né? Maravilha. Agora, só para finalizar, né? A Miriam está dizendo que ela faz a compostagem com gongolo, que o humus dela é com gongolo. E o Marciano, agora eu vou tentar ler o seu nome, Chiavenin, acho que é isso. O Marciano, ele disse que ele está tentando fazer miocultura, né? E ele deparou com o nosso assunto aqui. E aí ele fez uma observação que eu não sabia, não sei se vocês sabem, mas que lá no sul, o gongolo, eles chamam de goro. Goro. Isso é novo. Aqui é... Piolho de cobra. Piolho de cobra, O mais comum é piolho de cobra, né? Goro é do Mortal Kombat. O gongolo, na verdade, é uma coisa nova, né? Não que ele é novo. É um bichinho já velho, né? Mas o humus do gongolo está sendo estudado ainda. Tem bastante coisa para desenvolver. Tem muita gente né? reproduzindo também agora a mosca soldado. A larva da mosca soldado. Com a larva. Ajudar. Porque ela é rica em nutrientes também para a parte de peixes, né? Então, para nutrir Galinha alimentos de também. peixe, Legal. aves. E tá bem legal. E os caras estão produzindo em ambientes pequenos. Até o pessoal dos composteiros estão fazendo. Então, Bacana. é bem legal. O papo vai longe, assim. A gente tem muita coisa para falar, mas a gente tem horário. Muito conteúdo. Então, O dono da casa aí já tá batendo na janela. Né? a gente vai encerrar por aqui, pessoal. Quem quiser ajudar o nosso projeto aí, a gente tem o Pix, né? Um Pix para fazer, tá? Tá aí, a gente vai deixar na descrição, certo? Agradecer a presença de todo mundo que tá escutando a gente aí no Spotify ou tá vendo diretamente no YouTube. Muito obrigado aí pelas contribuições aí no papo, né? Essas perguntas. Agradecer ao Adriano, Marina. Nós que agradecemos o convite. Muito Pessoal, prazer quem enorme. quiser saber mais informação sobre compostagem, sobre como que é a gestão do resíduo orgânico, entre em contato com o Planta Feliz, @PlantaFelizAdubo. Isso, eu vou deixar também aqui no chat o nosso WhatsApp. Ótimo. E aí também vai estar, eu vou colocar na descrição do vídeo depois. E a Campo Produção está aí à disposição também para ensinar, Orientar ali, né? vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato aí. Que a gente vai trocando figurinha aí. Com legal. certeza. Muito obrigado por A gente vocês que agradece. aceitarem nosso Querem convite deixar um e último virem. recado aí? Gente, composte. Não mande resíduo para aterro, por favor. Resíduo orgânico não é para o aterro. Não é para aterro. E é assim que a gente transforma resíduo orgânico em vida. Em vida. Não é não? É isso aí. Obrigado, Priscila. Legal. Obrigada, Mané. Maneco. Obrigado, Priscila. Obrigado. Prazer. Valeu, enorme. Adriano. Valeu, Arina. E até a próxima, pessoal. Valeu.